Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Two Steps Ahead. Eu sou Alexandre Faustino, presidente do grupo AR70 e da Teyson aqui no Brasil. A Teyson, que chegou em janeiro definitivamente no Brasil, é uma das principais fabricantes de carregadores para veículos elétricos e patrocina aqui o nosso podcast. Então seja muito bem-vindo. Antes de a gente começar mais um episódio feito inteirinho para você, eu te encorajo a deixar de lado por um instante as redes sociais, deixa de lado o WhatsApp, se concentra aqui, fica comigo, porque a nossa convidada de hoje vai agregar bastante na sua vida e vai te fazer uma pessoa certamente muito mais feliz e antenada com tudo que está acontecendo no mundo. Se você ainda não segue esse canal, passe a segui-lo já, para que você seja sempre bem informado e rapidamente informado a cada novo conteúdo que a gente posta aqui, especialmente para você. Também eu te peço para seguir todas as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Google Podcasts, Apple Podcasts, a gente está no Spotify. Onde quer que você esteja, a gente vai estar do seu lado para que a sua trilha seja sempre ascendente, que você encontre os melhores insights, que você encontre um caminho para de novo fazer da tua vida uma vida muito melhor. Então vamos embora. Sem perder mais tempo, eu vou apresentar para vocês hoje uma convidada para lá de especial, uma pessoa que tem muito a nos ensinar. Aqui, mais do que um podcast, vai ser uma aula para a gente. Hoje eu estou com a Márcia Loureiro. Márcia Loureiro. Ela veio do Rio de Janeiro, pousou agora há pouco, chegou aqui nos nossos estúdios para gravar comigo e ela é head de eletromobilidade na Vibra Energia, uma empresa que nasceu da Petrobras. Ela vai contar pra gente como é que surgiu a Vibra, o porquê da Vibra, tem uma história bacana por trás. Tá na Vibra e no grupo Petrobras aí há mais de 20 anos, e ela lidera hoje estrategicamente iniciativas relacionadas à mobilidade elétrica, à energia renovável, à inovação e à automação. É formada em engenharia de produção com MBA em gestão estratégica e econômica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e certificada também no renomado MIT, que é a melhor universidade do mundo, há 10 anos consecutivos. Ao longo da carreira da Márcia, ela tem sido uma voz influente na promoção da transição energética. A expertise dela tem sido fundamental para orientar empresas na adoção de soluções sustentáveis. E com uma visão abrangente e uma compreensão profunda das complexidades do setor, a Márcia Loureiro traz insights valiosos para mim e para você sobre o cenário da eletromobilidade e energia que está em constante evolução. Então se prepare aí, eu me preparo daqui, porque a gente vai ter uma conversa envolvente e muito esclarecedora. Márcia, seja muito bem-vinda. O episódio número 26 do podcast Two Steps Ahead é inteirinho seu. Muito obrigado por ter vindo. Alexandre Faustino, obrigada pelo tempo, pela gentileza do convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo um pouquinho de eletromobilidade. É um assunto que desperta interesses, paixões, prós e contras. Então, estou aqui para ouvir e discutir com vocês e trazer elementos aí para cada um ter sua opinião e observar as oportunidades aí do mercado. Muito legal. Então, deixa eu te posicionar da seguinte forma. A gente tem dois pilares aqui no podcast. A gente tem, de um lado, business, do outro lado, a gente tem gente, a gente tem pessoas. E vamos começar a trabalhar o tema pessoas. Eu costumo dizer que a gente é brasileiro, a gente vive no Brasil e a gente avança significativamente na nossa vida se a gente não terceirizar. O que é não terceirizar? Não adianta eu falar assim, eu não estou muito feliz com esse governo, mas eu não tenho nada a ver com o governo. Não, tem tudo a ver, porque o governo governa o nosso país. Esse país é meu, é seu e é de quem nos assiste. Então, sempre eu procuro trazer para a primeira pessoa e consenso de pertencimento. E quando a gente traz profissionais como você, é muito legal olhar o seu momento atual profissional, bacana demais, mas você um dia começou. E tem muita gente que nos assiste que fica pensando, poxa, será que eu consigo chegar lá? Será que essa trilha da Márcia também é para mim? Então eu queria que você fizesse um flashback e contasse pra gente como é que você chegou hoje a ser head, líder de eletromobilidade dentro de uma empresa tão importante como a Vibra. Perfeito, pessoal. Vou dividir um pouquinho com vocês de maneira breve, mas que vale, né? Minha vida profissional começou muito cedo. Eu morava numa cidade interior do Rio de Janeiro, a 280 quilômetros da cidade, cujas únicas oportunidades de formação se me limitavam ou à carreira técnica, porque tinha uma excelente escola técnica federal, ou optar pelo magistério e ser professor. Então, naquela ocasião, a vida da gente se resumia a 5 ou 6 opções, né, os cursos. E eu fiz o curso técnico de instrumentação e automação industrial.
A indústria do óleo e gás é muito desenvolvida na Bacia de Campos, né? Regiões como Macaé, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Então, a gente já tinha uma perspectiva de boa formação técnica, vislumbrando a possibilidade de carreira técnica, essencialmente na Petrobras. E assim foi. Eu, antes de entrar na Petrobras, por meio de concurso, me formei como técnica e precisei trabalhar antes de seguir para a universidade, porque essa é a realidade da maioria dos brasileiros, né? A gente, com um diploma na mão, tem que buscar oportunidade e aí a faculdade vem dentro das possibilidades. E assim eu fiz, trabalhei, enfim, na indústria de ácido lático, na indústria sucroalcooleira em períodos breves, mas rapidamente eu fiz o concurso, fui da Fundação Petrobras, da área de engenharia, depois eu fui da Transpetro, setor também um importante polo localizado em Macaé, depois Petrobras, trabalhei offshore. A cada uma dessas empresas que eu mencionei era um novo concurso. Isso é interessante reforçar aqui. Tenham sede de conhecimento, de evolução, estudem, procurem proferir opiniões embasadas. Uma discussão é muito rica quando todos podem falar, mas muito mais do que isso, quando todos estão embasados para colocar suas opiniões, que podem ser absolutamente divergentes, né? Mas a curiosidade é um diferencial. Falem isso para os seus filhos, para os seus amigos, a curiosidade genuína, olhar o jornal, ler uma notícia, não ser uma pessoa interessante, não se limitar a assuntos da sua carreira, se você é técnico, se você é humanas, ter assim um olhar de vida mais amplo para você fazer as escolhas. A gente vive num mundo de incertezas. Então, naquela ocasião da minha vida, a certeza era que precisava trabalhar, ter minha renda, e o caminho possível era via área técnica, mercado de óleo e gás. Depois disso, eu ainda segui, fiz uma excelente formação, também estudando à noite, tendo casado muito jovem, ainda sou, graças a Deus, com o mesmo marido, e constituído família muito jovem e com targets muito acelerados para acontecer, né? Assim como a maioria dos brasileiros que precisam ter seu lugar ao sol. E a minha início de história na Petrobras Distribuidora foi através de um outro concurso para então engenheira de produção. Entrei na área de químicos, é uma área relevante, o portfólio da Petrobras Distribuidora, depois eu entro nisso. É interessante vocês entenderem, porque isso dá uma percepção de business, né? Você não se limitar tão somente a um core muito restrito, é capturar oportunidades em outros negócios. Então, a BR Distribuidora e outras empresas relevantes assim o fazem. E então, na área de energia, que foi uma movimentação interna, pessoal, conversem na empresa. Não tem que existir silos. No café com seu amigo, você não precisa se oferecer ostensivamente para nada. Mas se você demonstra interesse numa atuação do colega, numa área de negócio, busque entender, mas qual é seu mercado, onde você atua, quais são... Você pode criar um interesse, você pode entender melhor desta área, esta área eventualmente avaliar que tem alguém com perfil interessado no assunto e abrir um caminho de possibilidades. Então, relacionamento e genuíno, né? Não é o relacionamento de puxar o saco, de elogiar, não é isso, é genuíno. Como é que você faz? Como é que você atua e tal? Poxa, queria ter uma experiência diferente, quando tiver alguma coisa bacana de projeto que possa me envolver, vai ser um prazer colaborar. E aí você vai se inserindo, estando aberto a possibilidades. Então, pensando em carreira, e falando, como já disse da minha, é importante estar aberto, é importante manter a curiosidade e, sobretudo, é importante ser estudioso sobre qualquer aspecto da vida. Quem se interessa por saúde, por fitness, por comportamento, por psicologia, por tecnologia, por qualquer tipo de indústria, o façam, mas sejam pessoas, tenham perfis assim mais amplos de conhecimento e de opiniões. É o que eu gostaria de sugerir. Poxa, que legal. Que cidade que você é? Campos dos Goytacazes. Eu nasci no Rio de Janeiro, morei 10 anos em Campos dos Goytacazes. Olha só. Quando fala bacia de Campos, que é quando se refere a petróleo e gás, é essa área ali que tem os poços de produção de petróleo e gás. Que legal, parabéns. A gente aqui já tem alguns elementos interessantes, né? O primeiro é o desafio de fazer faculdade e trabalhar. E essa é uma discussão que a gente ouve todo dia, né? E à medida que as gerações elas vão economicamente evoluindo, é natural que hoje os estudantes de uma faculdade eles cheguem no mercado depois de terminar a faculdade ou lá no último ano. E você
pelo que pôs aqui, não. Você terminou o ensino médio técnico, foi trabalhar e fazer faculdade simultaneamente. Como é que você vê isso? O que é o ideal? A gente primeiro faz a faculdade, depois pensa em trabalho? É sempre fazer junto? Depende do caso? Como é que você vê? Não tem resposta única, né, depende das necessidades. Se você pode oferecer isso a seu filho, por exemplo, é muito mais confortável que ele tenha uma formação, um ensino médio, seguido de uma graduação tranquila e, quiçá, uma pós-graduação, um mestrado que seja. Eu acho que em termos de conforto mas tem um valor que ninguém tira de você. Quando você realiza com menos, quando você realiza na adversidade. Então, assim, não se sinta menos, faça do pior, da sua maior dificuldade, o mais positivo para você. Então, apenas faça. Se deu para fazer curso técnico, olhem com muito carinho para a carreira técnica em qualquer área, técnico de química, eletrônica, mecânica, informática. Carreiras técnicas favorecem muito evolução profissional, ainda que seu percurso mude, mas a formação técnica te coloca com olhar tecnicista, analítico, para qualquer área, investimentos, para qualquer coisa. Então, tem esse caminho. Se você não pôde e ainda não pode fazer faculdade, também procure caminhos. Veja financiamentos, linha, faculdades, o que é possível fazer, mas faça. Não apenas justifique, né? Faça ao seu tempo, né? Fazer se endividando, faça um planejamento de vida, tenha o seu planejamento estratégico para os seus próximos anos. A faculdade é importante, sim, diferença de Brasil, América Latina para mercados mais prósperos, né? Estados Unidos, Europa, é diferente. Lá você consegue ter uma vida digna, com uma remuneração média muito parecida com alguém com formação superior, mas não é a nossa realidade. Então, de fato, tem uma boa avaliação, então invista em estudo, na carreira, no que for possível, faça o seu melhor. Muito bacana, e você falou uma outra coisa que eu super concordo, que é fazer as coisas com excelência. Você não usou o termo excelência, mas você falou estuda bem, se aprofunda, né, abre horizontes, vai conversar com pessoas e faça. Não interessa se você vai para a área A, B ou C, você tem que estar executando, e eu digo executando com excelência. Como é que a gente executa com excelência? A gente tem que entender no que de fato a gente é competente, a gente é bom, porque a gente tem dons, e esses dons eles nasceram conosco, né? Eu sempre digo que se você pedir aqui, pegar uma folha dessa em branco e falar assim, desenha uma bola, não sei, pinta, não sei, dobra, não sei, faz um avião, não sei, eu não consigo fazer. Não consigo. Eu fiz colégio técnico também, assim como você. Fiz colégio técnico em eletrônica, a ideia era fazer colégio técnico em engenharia. Pô, não consigo consertar produto. Não dá. Eu quebro, eu desmonto, sobra parafuso, sabe aquela confusão? E aí eu fui para a faculdade para fazer jornalismo, querendo trabalhar em rádio. Não deu também, né? Mas business deu. Então, a hora que você encontra uma atividade que você consegue trabalhar com excelência, poxa, esse é o primeiro passo, né? E sem o trabalho, você vai ter muita dificuldade, porque você acaba caindo muito numa concepção teórica das coisas, né? Eu vou fazer, sei lá, economia porque eu gosto de investimento, mas a hora que você vai para a faculdade de economia é uma coisa, quando você vai para o mercado de trabalho é outra completamente diferente. Então eu incentivo que quanto antes você for para o mercado de trabalho, melhor, porque as correções de rotas elas serão sempre muito mais tranquilas. Bacana demais. E por fim, você falar que você é casada há muito tempo com o mesmo marido, isso é muito legal. Eu acredito que o que a gente está fazendo aqui nessa primeira parte, entendendo um pouco da tua história, da tua jornada, para incentivar todo aquele que te ouve e te assiste a perseguir caminhos semelhantes, tem que desembocar em alguma coisa que eu chamo de felicidade. E nesse seu discurso, quando você fala assim, eu casei muito jovem e sou casada, graças a Deus, com o mesmo marido, poxa, você tem um ponto de felicidade. O casado com o mesmo marido, com a mesma esposa, o ser feliz no casamento é o mote do nosso trabalho. A gente precisa trabalhar, precisa aprender para chegar lá. Então é muito legal. Eu, graças a Deus, também sou casado há muitos anos, não só com a mesma mulher, mas com a mulher da minha vida, e isso muda tudo. É uma fonte de potência enorme. Parabéns. É incrível. Posso pegar 2 pontos, Alexandre? Deve. Não pretendendo ser coaching, pretendendo apenas dividir aqui como colegas e com vocês experiências da gente, né? Não se meçam pela régua dos outros. Nós temos competências únicas. Alexandre acabou de mencionar uma carreira cheia de desvios, opções mal feitas, avaliações, porque é da natureza humana. A gente não tem todos os elementos, faz escolhas, vai para uma área, muda. Não se meça. Agora, se
conheça, invista em autoconhecimento. Você é bom em comunicação, em falar, em aproximar pessoas, em promover reuniões, networking, ou não, você é bom em consertar, você é bom em conciliar interesses. O que você é bom? O que você faz em prazer? Eu sou bom só em esporte. Mas nesse esporte, comece a se autoavaliar para você se encaixar no mundo e seja confortável para você, senão você vai ser permanentemente mal avaliado por você e pelo outro, porque você está num lugar que não está adequado às suas capacidades, competências e habilidades. Então, esse ponto é muito bom. E puxando o lado de família, é claro que não existe família margarina, né? A gente tem que ser realista em tudo, mas a gente pode errar e não dar certo em muitas coisas na vida, menos na família. Ainda que, e são os desafios dos relacionamentos mesmo, né? Como os relacionamentos de colegas e família e etc. Mas existe uma sabedoria também, a gente que está nessa roda viva de trabalho, de atender, de meta, de tudo, né? Buscando ascensão profissional e às vezes mais ansioso porque não andou na velocidade que queria que andasse. E aí as primeiras coisas são as coisas que a gente mais negligencia, né? Não teve aquele tempo ali para conversar com o filho, não deu um parabéns ali numa nota muito boa, não deu um consolo numa situação. Então é só reforçar o que eu penso em aplicar para a minha vida, nada gente, né? A vida profissional é importante muito, é o que garante pagar os boletos, ter dignidade, garante tudo. Mas a vida familiar também, a gente tentar, na medida dos pratinhos ali, equilibrando, prestigiar na medida do possível, para termos bons cidadãos no mundo, pessoas equilibradas, amáveis, justas, trabalhadoras. Então, isso é um ponto importante também. É muito legal, a gente tem um alinhamento muito grande, porque eu defendo família com unhas e dentes. É claro que família Doriana, margarina, não existe, né? A gente sempre vai ter problema, mas o game é sempre pensar o que é que você pode fazer todos os dias para manter a sua família sempre sincronizada. Porque se você estiver de olho na sua família o tempo inteiro e buscando alternativas, eu creio que você vai eliminar os problemas que aparecem no momento zero. E esse é o melhor momento para você aparar extras e acabar com todo tipo de ruído. Você não pode deixar virar uma desordem completa, porque senão acaba ficando irreversível. E se a gente pensar que a nossa felicidade ela está associada à nossa família, e que o trabalho, assim como o dinheiro, a tecnologia, são todos meios para a gente chegar no nosso destino final, poxa, a gente começa a ter uma perspectiva diferente. Então vamos pensar o seguinte, sei lá, eu quero comprar um carro X, eu quero uma McLaren. Bacana, legal, vou lá e compro a minha McLaren. Mas se eu não tiver do meu lado a pessoa que eu amo para entrar dentro da McLaren, não dá para fazer nada com ela. Não tem o que fazer. Quer um exemplo prático? Eu gosto muito de Fórmula 1, muito, sempre gostei. E eu tenho 2 filhas, uma faz 18 daqui a 2 meses, a outra tem 10. E essa de 18, na pandemia, descobriu a Fórmula 1 através do Drive to Survive da Netflix. E é fascinada pela Fórmula 1 e puxou a mais nova. Então as duas assistem Fórmula 1 e conversam de Fórmula 1 e usam camisetas de equipes e tal. E a gente estava conversando outro dia, né? E eu falando assim, olha, se eu ganhar um ingresso para o paddock, eu não vou. Aí ela falou, por que não vai? Eu falei, porque é o seguinte, para eu ir num paddock de Fórmula 1, eu tenho que ter no mínimo 3. Porque sozinho, sem chance, como é que eu vou e deixo a que gosta de Fórmula 1? Não dá. E como é que eu pego uma e deixo a outra? Não dá. Falei assim, então, ou a gente tem 3, ou a gente não vai. Poxa, aí pergunta, e se tiver 2? Se tiver 2, vão vocês 2. Olha que bacana. Então, e por que isso? É porque a minha felicidade, ela não está em mim, ela está em mim com as pessoas que eu amo. Esse é o destino final. Então, eu acho que é muito importante a gente entender no que a gente é bom. Poxa, sabe fazer negócio? Vai fazer negócio. Sabe consertar produto? Vai consertar produto. Sabe trabalhar com óleo e gás? Vai trabalhar no óleo e gás. Se dá bem, se identifica, vai embora. Eletromobilidade agora surgindo com uma série de opções. Bacana, vamos lá. Agora, onde está a tua felicidade? E eu creio, Márcia, que nós dois temos responsabilidade total na educação da juventude. Porque a juventude precisa entender, hoje você tem tantas opções para tudo, né? Você falou de 6 cursos disponíveis na tua época de faculdade. Hoje você tem 600. Você não sabe para onde você olha. E aí a gente tem que chegar muitas vezes com a linguagem apropriada, no momento correto, chamar essa molecada e falar assim,
foca, vai por aqui, encontra o teu ponto de potência, que é a tua excelência, e não sai, porque oportunidades de sair aparecem o tempo inteiro, mas se você não ficar constantemente focado naquilo que você quer, a chance de você rodar e não sair do lugar é enorme. É grande. É muita opção, grande. dificulta, né? E só pegando também um ponto aqui na sua fala, pessoal, sair da linha do ordinário, que é o feijão com arroz, é o que todos fazemos, não é um esforço enorme. É um pequeno esforço, que necessariamente tem a ver com consistência. Então, se você é um bom atleta, mas você é aquele atleta que dá um pouco mais no treino, se você é um bom profissional, mas que se você é da área técnica, você está estudando um pouquinho de marketing, ou se você é do marketing, você está estudando um pouquinho de economics, se você é um cara que dá um pouquinho mais, isso é muito visivelmente identificável com facilidade. Você numa reunião com uma postura adequada, você numa interlocução com o colega, você num evento, você com um parceiro, você com um fornecedor, você é facilmente identificado como uma pessoa com perfil diferenciado, positivamente diferenciado. Então, às vezes a gente acha que tem que ser o que estuda demais, senão não vale a pena. Não é isso. É a consistência, é se manter antenado nos assuntos, nos temas, nos eventos, ser uma pessoa interessante em geral, é isso que eu quero dizer. Que legal, muito bom. E Vibra? Vamos começar do começo. De onde surgiu a Vibra e qual é a relação da Vibra com a Petrobras? Vamos lá, Vibra foi anteriormente, era Petrobras Distribuidora, era uma subsidiária integral, era o braço logístico de distribuição da Petrobras. Então, era uma empresa que atendia exclusivamente à Petrobras e fazia parte ali do sistema Petrobras. Com a privatização se deu em 2 tempos, né? Tendo sido finalizada em 2019 ou 20. O que isso significou? Vibra passou a ser uma True Corporation, uma empresa que não tem como acionista a Petrobras, é uma empresa diluída, né? Tem menos acionistas. Foi um processo histórico de privatização via mercado de capitais, muito relevante. E hoje Vibra, nesta mesma ocasião pós-privatização, se posicionou então não só como uma distribuidora de combustíveis, mas como uma empresa de energia. E o que isso significa? Significa que o seu core, né, que é o atributo principal ali do seu portfólio, que é o óleo, o gás, ele fica mais ampliado para outros produtos, que inclui energias renováveis. Então, Vibra fez movimentos importantes relacionados a isso. O primeiro deles que eu destaco é a JV, né, a Joint Venture com a Comerc, passando então junto com o Comerc está entre as 5 maiores comercializadoras de energia no Brasil. Além do trading, da comercialização, ativos de geração muito importantes, ativos de geração eólica, ativos de geração solar, a 4ª usina solar, a maior usina solar do país é nossa, Hélio Valgas e assim outros ativos também, transmitindo para o acionista e para o cliente que nós somos a melhor opção, quer dizer, desde sempre somos, porque nos últimos 50 anos Vibra sempre teve liderança, né? A gente tem números expressivos, mais de 8.000 postos, mais de 60% dos voos nacionais são abastecidos por nós, todos os voos, né, que partem daqui são abastecidos por nós, 80% das maiores empresas são clientes nossos, de B2B, e agora pretendendo também apoiar os clientes na transição energética, que passou a ser um desafio da agenda de ESG desses clientes também. Então, chegamos todos até aqui com combustível fóssil, né? Eu vim num voo, muita gente veio de carro, e o carro é a combustão. A gente, como indústria, como pessoa, eu fazer um disclaimer que é opinião minha, não tem como demonizar qualquer tipo de combustível energético, porque a história é o insumo, é o recurso que tem disponível, é o recurso que a indústria conseguiu viabilizar para ter a mobilidade de massa, né? Terrestre, aérea. Obviamente, novas tecnologias surgindo mais amigáveis em termos de emissões, muito mais favoráveis para todos. E nesse sentido, então, passamos a ser uma empresa de energia, onde temos portfólios relacionados à energia elétrica, biometano, gás natural e eletromobilidade também, infraestrutura para eletromobilidade também. Legal, a eletromobilidade é um grande desafio aqui no nosso país. Os veículos elétricos têm sido cada vez mais vendidos, mas é um business novo, né, algo que acabou de surgir. A Vibra está comprometida, como você diz,
publicamente, né, com a transição energética para um futuro mais sustentável. Por isso a eletromobilidade é um dos pilares que está lá. E a gente, quando olha para o crescimento dos números das vendas de veículos elétricos, é um negócio impressionante. O ano passado vendeu-se muitos carros, até abril desse ano 36 mil carros eletrificados foram emplacados, com uma tendência de crescimento ainda maior. As grandes marcas não chegaram, né, ou as tradicionais, não dá para excluir a BYD, que é a maior fabricante hoje de veículos elétricos do mundo, superou a Tesla, mas uma Volkswagen ainda não chegou para o game, uma GM não chegou para o game, uma Toyota, Honda, eles não chegaram ainda, né? Então, a gente olha com uma perspectiva muito positiva para o avanço da eletromobilidade com a chegada desses grandes players. E como é que foi a entrada da Vibra no setor de eletromobilidade? Qual é o papel da Vibra? Como é que vocês veem que a Vibra pode agregar para que a eletromobilidade seja de fato um case de sucesso aqui no Brasil? Pois é, eletromobilidade foi identificada como um vetor de crescimento na ocasião da revisão estratégica da empresa, e sendo vetor de crescimento, a gente estrutura o business para viabilizá-lo. Quem puxa essa rota tecnológica será sempre a indústria. É a opção do fabricante eletrificar ou não o seu portfólio. Então, a indústria automotiva vive um período de desafio agora, né? Ele tem relacionado aí 3 ou 4 maiores desafios relacionados à mobility as a service, à conectividade, condução autônoma, eletrificação. Então, essa é uma decisão da indústria. E aí, esse movimento, a gente entende que as chinesas tiveram uma rápida penetração, tem uma estratégia muito clara, a estratégia chinesa, né? Uma rápida penetração e, obviamente, todas as outras marcas generalistas, todos os outros fabricantes estabelecidos estão avaliando os prós e contras dessa nova rota tecnológica, e todos experimentando, em maior grau ou menor, mas a gente vê aí um portfólio da maioria das marcas contando com alguns modelos eletrificados, híbridos e 100% elétrico, avaliando essa rota tecnológica para o negócio deles nos próximos anos, né? Mas a gente vê que é um movimento praticamente irreversível. Na nossa avaliação, a gente acompanha estatisticamente, muito ali na lupa, o número de licenciamentos nos municípios do país, por arquitetura de tecnologia, seja híbrida, mild, PHEV, HEV, em todos os setores, para ter a nossa predição do que a gente entende estrategicamente, que é o nosso posicionamento e nosso pace de investimentos para esse negócio. Porque a infraestrutura de recarga elétrica para estes veículos é um investimento, ela é muito intensiva em CAPEX, né? Tanto do hardware, que é do equipamento, quanto da instalação em si, quanto do suprimento de energia. Então, se Vibra, junto com o Comerc, somos das maiores comercializadoras, o game, o deal ideal é que seja suprimento de energia nosso, com infraestrutura de energia também nos nossos postos, né? Essa capilaridade no Brasil inteiro, nós somos referências, tanto nas longas distâncias, onde somos ainda mais necessários, porque o consumidor no ambiente urbano, ele tem muitas opções, ele pode fazer na casa dele a recarga quando possível, ele pode fazer em outro estabelecimento comercial, mas na rodovia você tem um ambiente seguro, disponível, com uma conveniência adequada para o tempo de recarga requer, a gente é muito relevante. Então, a Vibra passou nos últimos 2 anos, fez investimentos importantes, tanto da Comerc quanto da EasyVolt, que é uma startup madura nesse segmento também. EasyVolt tem excelentes realizações voltadas para o B2B e B2C. A gente tem uma estratégia clara de atuação, as duas partes, né? Vibra vai muito onde é intensivo em CAPEX, EasyVolt vai muito na granularidade que é exigida das redes de recarga, é preciso estar ao mesmo tempo disponível em muitos lugares. Então, uma startup faz isso com muito mais dinamismo do que uma empresa grande, né, que tem requisitos de governança, contratações e que desaceleram o processo. E hoje a gente tem
uma rede no que se refere à tecnologia, investimentos importantes para ter o melhor aplicativo de recarga elétrica que conecte, disponibilize, dê status dos pontos, faça o direcionamento do usuário, permita a reserva quando possível, a plataforma de gestão que precisa ser confiável, então a gente tem recursos ali para avaliação da nossa rede e estamos crescendo muito nesse space. Nesse momento a gente está na reavaliação, todo o plano estratégico da empresa, pessoal, ele tem um horizonte de tempo, né? E a depender do negócio, e esse é um negócio muito dinâmico, existe uma revisão periódica de investimentos. Então, o calendário anual de uma empresa para investimentos em várias linhas de produtos, ele em geral é anual com uma visão de curto, médio prazo. E aí a eletromobilidade, assim como outras tecnologias novas, elas avançam de acordo com revisões. O que a gente revê como critérios? Como é que o mercado está? Como é que está o crescimento, né, o incremento da frota de eletrificados na frota nacional? Se tem indicadores de risco sinalizando que existem questões quaisquer, questões tributárias, questões regulatórias, quaisquer questões que favoreçam ou dificultem o business. Então, há uma composição, como há em tantos outros negócios relacionados, mas a gente vê muito positivamente a eletromobilidade como uma realidade que está se colocando. Entendemos que não será então não será frota flex ou frota elétrica ou no futuro frota hidrogênio. Em geral, essas rotas tecnológicas elas convivem, a depender do PIB, do crescimento macroeconômico, elas convivem ambas crescentes. Em algum momento esse trade-off pode se dar, mas a gente já imagina que seja bem lá para frente. Então, que a gente, como distribuidora de combustível que somos e empresa de energia, a gente quer continuar sendo relevante para o nosso cliente, entregando a energia que ele decidiu consumir. Legal. E você entende que o Brasil, pelo fato de ter uma matriz elétrica muito renovável, né? A gente tem mais de 60% hidrelétrica, ou seja, recurso natural, água, tem mais de 10% vento, eólica, né? A gente é principiante na geração de energia solar, em torno de 5%, mas com potencial enorme, porque aqui faz sol o ano inteiro, né? Eu estava recentemente numa reunião com os poloneses e eles estavam dizendo que 95% da energia elétrica da Polônia vem do carvão. Então, quando você tira, olha que interessante, você tira o petróleo de circulação, você bota energia elétrica, mas, na verdade, você está substituindo o petróleo pelo carvão, né? Sujo com sujo. Aqui não, aqui a gente tem um cenário completamente diferente. E em face a esse cenário natural, nós somos um país privilegiado, onde que você entende que a gente vai chegar num curto espaço de tempo? Se a gente pensar em 5 anos, que passa rapidinho, como é que você vê hoje o avanço da eletromobilidade? Onde que a gente vai estar daqui a 5 anos? Falando um pouquinho de matriz energética e matriz elétrica, né? O Brasil, como você falou, tem uma posição muito confortável em relação a energias provenientes de fontes renováveis, né? Tanto de bio quanto de energias. Então, é muito saudável pensar que a economia deva ter esta avaliação, né? Utilizar nossos recursos e tecnologias a favor de ter um acesso à energia mais social, né? As pessoas precisam de energia para mobilidade, para tudo, né? Para cozinhar, para viver. Então, é importante pensar nisso. O setor elétrico brasileiro é um setor muito sofisticado, muito seguro, né? Pensando em segurança energética, muito seguro, com regulatório muito forte e muito bem estruturado. Claro que temos questões, mas muito bem estruturado. Então, é um ambiente promissor para uma rota tecnológica baseada em energia elétrica. A gente não tem um número, mas a gente faz cenários, a gente contrata consultorias importantes que também ajudam a endossar estes cenários. O que a gente vê é uma curva crescente, o que a gente vê é baseado no que países mais maduros, que estão aí economias de 5 a 8 anos mais avançadas que a gente, é olhar um pouquinho o futuro e fazer uma tropicalização desses números para entender os nossos, né? Historicamente, tem alguns estudos, Bloomberg é um deles, que 17 países que chegaram a 5% de adoção de veículos elétricos na frota,
passa a ter um ponto de inflexão a partir disso, que faz com que a escala se dê muito rapidamente, quadruplicando em 4 anos. Então você já tem 5%, uma taxa, porque hoje essa é a realidade. O rating é bem agressivo de incremento de frota de eletrificado, só que o valor absoluto é muito pequeno, né? Em proporção, uma frota nacional de 46 milhões, você pensar que a gente está em torno de 250 mil, a gente não está em torno de 0,5% da frota ainda. E a longevidade da frota brasileira é uma das mais longevas do mundo, né? A gente tem carros como Fusca queridos e tal, em muitos lugares ainda circulando. Isso é um aspecto da economia também, claro, mas a gente tem cenário agressivo, cenário moderado e tal. A gente acha que o combustível fóssil vai ser relevante ainda, a gente acha não, né? A gente acompanha cenários que eles coexistem e tem razões para isso. A gente acha que a eletrificação nesses cenários vai ser muito, muito significativa. Imagina-se que no mix de vendas, hoje o mix de vendas de carros já atingiu 7% de eletrificados na composição, né? Mas na frota ainda é muito pequeno. Então, temos alguns horizontes aí até 2040 que variam num range que vai até 15, 20% da frota. 15 a 20% da frota. Frota nacional. Olha que interessante. Eu estava lendo no final do ano passado, antes de a gente emergir na eletromobilidade de fato. Eletromobilidade para o nosso grupo é algo novo, e a gente se deparou com um cenário muito interessante, que foi a perda da Volkswagen, a perda da liderança da Volkswagen na China em 2022. E eu trabalho com a perspectiva de que a gente vai ter uma grande mudança a partir de 2027. Aí, de repente, quem está nos ouvindo fala, 2027 está muito longe, tá nada, é ali. Tá ali. Né? Não dá tempo de começar a faculdade hoje e terminar, é muito rápido. Né? Porque o que aconteceu? Desde que a Volkswagen chegou na China, ela sempre foi líder. E a Volkswagen na China, ela tem uma representatividade muito grande para o grupo Volkswagen. 40% do faturamento global da Volkswagen vem da China. E 50% do lucro líquido da Volkswagen no mundo vem da China. Então, imagina, você supermercado, tem um supermercado, você tem um país que é um continente. Te entrega metade do resultado teu lucro. Da sua empresa. Né? E aí, o que acontece em 2022? A Volkswagen perde a liderança para a BYD. E quando a Volkswagen perdeu a liderança para a BYD, eu imagino que o alerta vermelho ecoou em todas as salas de Wolfsburg, na Alemanha, né? E aí o board da Volkswagen se reuniu e discute daqui, discute dali. Em julho julho do ano passado, eles divulgaram o plano para reversão de cenários. E eu acredito que esse plano da Volkswagen de 2023 vai mudar a minha vida, a sua e de todos aqueles que nos ouvem, nos assistem ou que vivem aqui no Brasil. Porque a Volkswagen adotou 3 medidas no meio do ano passado. A primeira, ela investiu 3 bilhões de reais em 5% de uma montadora chinesa chamada Xpeng. Ela é uma montadora, evidentemente, de veículos elétricos. E aí eu fico pensando, por que uma alemã gasta tanto dinheiro para comprar uma fatia pequena de uma montadora chinesa? É aquisição de know-how, não tenho dúvidas disso. O segundo ponto muito importante, a Volkswagen transferiu para a China o centro de desenvolvimento dela de veículos elétricos. Saiu da Alemanha e foi para a China. E aí o chairman da Volkswagen diz que essa mudança é porque na China ele consegue, em menos de 3 anos, entregar um carro novo. Na Alemanha vai de 4 a 5. Então ele está reduzindo pela metade o tempo de desenvolvimento, ou seja, a gente pode chamar de correndo atrás do prejuízo. E o terceiro ponto muito interessante, a Volkswagen rescindiu o contrato global que ela tinha com o fornecedor de telas, todas as telas de LCDs que vão nos carros, e transferiu esse contrato para uma empresa chinesa. O que isso significou economicamente falando? Quase 40% de redução no preço das telas. Ou seja, a Volkswagen precisa de carros mais competitivos e carros conectados, por isso tem tanta tela dentro do carro. Esse movimento da Volkswagen desencadeou uma série de movimentos semelhantes das demais montadoras. Então, quando a gente olha hoje para o Brasil, fala, bom, quem são os líderes de venda? A Volkswagen, Hyundai, GM, Fiat. O que eles têm de elétrico? Se a gente parar para pensar, ainda nada.
Então o game não começou. E quando eu te ouço falar, né, a gente já volta aqui para o tema Vibra e Márcia, mas quando eu te ouço falar do investimento necessário na infraestrutura, da complexidade, talvez quem está te ouvindo fala assim, poxa, mas não é tão complexo assim, porque eu compro o carro elétrico, espeto o carregador que já vem no carro na minha casa e carrega. É muito simples. É que a gente está falando do outdoor, né, da rodovia, dos Exatamente. corredores, dessa estrutura. E aí essa simplicidade, eu acredito que só é percebida hoje por quem compra o carro elétrico. Se você não tiver um carro elétrico, você não se depara na mídia, seja rede social, televisão, rádio, enfim, você não se depara com essa praticidade, essa facilidade. E eu falo, poxa, por que não? Porque hoje você só tem as chinesas praticamente competindo aqui no Brasil. E as chinesas, elas não têm licença poética para errar e elas não têm adesão dos nossos consumidores. A gente conhece muito pouco da China. Agora imagina quando uma Volkswagen e outras marcas vierem para a mídia mostrando de forma massiva que é prático, econômico e seguro você ter um veículo elétrico em casa. E evidentemente que com preços acessíveis. Eu entendo que esse nosso mercado ele tende a crescer muito rapidamente, né? E é nesse horizonte que hoje um dos nossos negócios, que é a eletromobilidade, se encaixa, e é nesse horizonte que eu quero voltar para você te perguntando sobre corredores. Vocês têm algum estudo, algum plano de desenvolver corredores entre as principais cidades? Vocês já começaram? Como é que vocês têm visto o desenvolvimento de corredores com pontos de recarga para que tranquilamente a pessoa saia de São Paulo e fala, tá bom, vou daqui para o Rio, paro no meio do caminho, Guararema, vai ter um posto, sei lá, Graal, onde enquanto eu faço xixi, tomo café, como um lanche, meu carro vai estar carregado, porque hoje é possível com os Sim. carregadores ultra rápidos, né? Como é que vocês estão vendo corredores? O estudo que a gente faz, esse estudo localizacional, ele é muito robusto, intenso, baseado em 6 critérios, que dizem respeito, obviamente, a número de licenciamentos naquela região. Você precisa ter um mapa de calor para você colocar, porque tem um dilema do ovo da galinha, né? Não vende carro porque falta infraestrutura, vai botar infraestrutura antes de ter uma frota relevante de carros. Então, o que a gente tenta é se estabelecer em locais em que a taxa de utilização do corredor elétrico, ou seja, o número de usuários aptos, né, já disponíveis, necessitando daquele serviço, já esteja minimamente estabelecido. Então, a gente faz isso baseado em critérios como número de licenciamentos por município, IDH da região, volume de ciclo Otto. A gente tem uma rede importante na rodovia que tem o STEMP Siga Bem, que são redes que têm muito mais atributo de conveniência, conforto, porque essa experiência, tem 2 experiências que a gente quer dar, né? A primeira é essa da conveniência, e a gente faz isso, tem postos nossos que são quase shoppings, então tem Madeiro, tem Starbucks, tem Fini, tem Boticário, tem caixa eletrônico, tem tudo. Então é para dar essa experiência em relação à localização, né, a experiência da tecnologia e a experiência na localização. Então a gente cruza muitos elementos para definir um corredor elétrico coerente que faça sentido e que se conecte. Não adianta a gente soltar pontos muito dispersos, porque o cidadão precisa deslocar-se no maior trecho possível, né? Então tem que ter um prolongamento. Obviamente que algumas vezes a gente tem que sair deste corredor principal para privilegiar pontos que precisam estar cobertos, mas a gente faz um estudo muito importante em relação a se estabelecer em pontos onde a demanda já está, acompanhar a demanda. Então, isso acontece muito centradamente no Sudeste. São Paulo representa 1/3 de todos os licenciamentos. Quando a gente fala da capital, a gente se estende para cidades relevantes também. Então, hoje a gente está em 5 estados, a gente chega até Salvador, capital, de São Paulo até Salvador, a gente tem um corredor se alongando sentido Nordeste, sentido Sul do país e também sentido Brasília, Centro-Oeste, Goiânia, por esses indicadores também. Então, o que acontece é isso, é um pensamento de continuidade. Então, é assim, porque na rodovia é exatamente onde o usuário tem a maior necessidade. Em geral, o perfil, a gente também monitora isso, né? O carro elétrico chegou no Brasil com um perfil muito mais premium. Então, eram
usuários que tinham possibilidade de comprar e tê-lo como segundo carro, porque nas longas distâncias ele se valia de um outro carro. Já não é mais esse perfil necessariamente. Existem motoristas profissionais que ganham a vida com carro elétrico, e essa conta hoje, o Total Cost Ownership, que é a conta que a gente faz, né, que coloca no mesmo pacote ali quanto ele economiza de energia, de combustível, de tributo, de manutenção, de tudo isso, já faz sentido. Então, para esse usuário, a gente está se estabelecendo também, porque nas cidades, como a gente já falou, ele está empoderado, tem alternativas. Na rodovia é uma dor, e aí a gente faz esse papel, que é um papel oneroso, que na cidade você tem muito mais, você garante muito mais fluxo, então a taxa de utilização na cidade, em teoria, é melhor, mas é na longa distância que ele tem essa maior dificuldade, e é onde a gente tem a maior rede, capilaridade para estar presente. Legal. E como é que você tem visto o ônibus elétrico? A gente teve alguns episódios com o Firmino, que é um diretor importante da BVE, né, arquiteto, urbanista, e a gente estava discutindo aqui os ônibus elétricos, porque algumas cidades como São Paulo têm um plano audacioso para veículo elétrico, mas não está conseguindo implementar na velocidade que foi programado. Como é que vocês têm visto os ônibus elétricos, a infraestrutura necessária para que esse sonho, esse plano se torne realidade? Ótimo. Primeiro ponto, que a eletrificação da frota do transporte coletivo, ela está no limite de decisão dos municípios, né, o regulatório municipal. Então, São Paulo saiu na frente como referência, é importante, tem muita beleza nessa opção pela frota eletrificada, porque ela traz benefícios além da mobilidade, né, o próprio ruído na cidade, a própria poluição na cidade, então tem muitas coisas favoráveis. E é preciso um equilíbrio ali entre não transferir para a tarifa o diferencial do investimento que está sendo feito e mensurar qual é o benefício direto de fazer essa substituição. E a todo tempo, assim como para nós também, nos postos e quaisquer estabelecimentos, você tem o gargalo da infraestrutura. Então, o que aconteceu com São Paulo? A Enel trouxe um pacote que ela já tinha tido êxito na América Latina, especialmente Chile, de um programa completo, oferecendo aos operadores tanto o fornecimento da energia, as adequações elétricas necessárias, né, ampliação de carga, alta tensão e etc. Mas na etapa de disponibilização dessa energia é um grande gargalo. As redes de alta tensão não estão compatibilizadas com a localização das garagens, então as garagens, mesmo precisando, elas têm um limite ali na média tensão, um limite de número de carregadores, porque é intenso, né? O ônibus circula todo o tempo durante o dia, ele tem poucos faixas de horário de oscilação durante o dia, mas é à noite que todos carregam simultaneamente no mesmo local. Então você tem uma demanda ali muito importante. Para atendê-los na alta tensão, a gente está falando de garagens com mais de 100 ônibus, 200 ônibus, inúmeros carregadores, você tem que ter energia disponível. Isso significa investimento importante em subestação, isso significa disponibilidade também pela distribuidora de energia, então precisa ter tudo isso um planejamento muito bem feito para que se tenha no local que é necessário fazê-lo. Aí tem discussões, se não tem na garagem, vai fazer hub, não vai fazer hub, centraliza, desloca. Então é o planejamento que vai ditar o sucesso ou o insucesso da iniciativa. Mas a gente observa, você vê que o diesel os clientes de diesel são clientes historicamente excelentes clientes nossos, relacionamento de mais de 30 anos. Então, a gente tem clientes com plaquinha no escritório de 1 bilhão de litros adquiridos conosco de diesel. Então, são relacionamentos longos, históricos, é um movimento importante. Mas a gente entende que a eletrificação traz pontos positivos, mas também traz desafios que estão além nosso limite de atuação, que é prover a infraestrutura, mas você precisa do insumo, né? Fazendo uma analogia, eu pego o combustível da refinaria, está tudo resolvido, vou lá na refinaria, contratei, transportei, estoquei, faturei, entreguei, chegou no consumidor. O elétron, eu preciso que tenha essa mesma previsibilidade. É o que não temos agora. E como é que você vê os postos de gasolina? Você falou em 8 mil postos no Brasil inteiro, postos BR. Sim. Não é? E quando você fala de 15% a 20% de veículos eletrificados, eu estou entendendo que 20% dos veículos que hoje abastecem, amanhã não estarão lá.
Como é que está sendo conduzida essa conversa? O que a associação, o Uhum. sindicato, os donos de postos, o que eles têm pensado, como é que eles têm visto? Esse alinhamento, ele não é amplo, nem todos partilham do mesmo ponto de vista. Tem revendedores parceiros que entendem sim que é um movimento natural e que a gente tem que ir juntos experimentar e nos organizarmos para entregar a melhor proposta, e a gente viabiliza. Tem outros, obviamente, que se sentem, eh, ameaçados por um produto substituto, mas isso é um fato. Não somos nós que decidimos. Como eu falei, é o movimento da indústria. Se eletrificar ônibus precisarão ser recarregados. Se eletrificam carros, se eletrificam Volks, né, veículos urbanos. Então, a questão é, como toda nova tecnologia, historicamente a gente pode citar inúmeras empresas que passaram por desafios assim, a empresa tem que se organizar para estrategicamente se posicionar da melhor forma. E tem oportunidades, toda ameaça tem oportunidade. Então, se você olhar o GNV, né, historicamente, que era também, talvez em São Paulo não seja tão claro, assim, tão relevante. Rio de Janeiro foi mais, porque teve um impacto importante também de tributos, né? Ele também fazia esse papel como produto substituto, cuja originação da molécula era da distribuidora de energia. Então, assim, tem oportunidades. Todo novo negócio cria oportunidades com eles também, sabe? Pensando em valorização do posto, relevância do posto, ele continuará sendo relevante. Poucos sites podem garantir o posicionamento favorável que os postos têm, a segurança que os postos têm, a conveniência que o posto tem, porque, fazendo analogia, por exemplo, um estabelecimento comercial, um shopping, é muito bacana se você entra no shopping e você tem alguma coisa para fazer lá e você carrega, assim como é mais bacana ainda se você estiver dormindo, você carregue. Só que nesses dois casos a gente está falando de uma experiência de recarga lenta, que demanda algumas horas. No shopping, em geral, você paga para estar ali. Então, ainda que você não pague pela recarga, alguns cobram, outros não, você paga para estar ali. Então, você teve que fazer lá seu planejamento para entrar. O posto, ele é para dar uma experiência de recarga rápida e ultra rápida. Ele está no seu deslocamento, na sua rota de deslocamento, e você vai chegar ao posto e acessá-lo sem precisar ir no estacionamento, pagar estacionamento, circular por loja, para carregar no menor tempo possível seu carro sem sair da sua rota e seguir seu caminho. Legal, eu creio que as lojas de conveniência já foram uma evolução para o posto, Sim, né? Sei lá, 30 anos atrás, você não tinha loja de conveniência, você tinha no máximo um biombozinho lá para ficar vendendo é óleo, não verdade. tinha nada, zero. Hoje você já tem lojas de conveniência e essas lojas de conveniências, elas têm ficado cada vez melhores, com mais produtos, com mais ofertas, com Wi-Fi, né? Então, trabalho remoto durante a pandemia se tornou muito habitual. Então, onde que você para você não chegar antecipadamente no teu compromisso numa grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro? Muitas vezes você para numa loja de conveniência, é segura, confortável e tal. Enquanto você está parado na loja de conveniência, se teu carro é elétrico, você está carregando o teu carro. Então, eu creio que o desafio é justamente de mudança de mindset, né? E é aí que vai determinar aqueles que ficarão, aqueles que crescerão e aqueles que não mais existirão. A indústria funciona assim, todas as indústrias funcionam assim quando a gente tem uma mudança de tecnologia. A minha recomendação sempre é para a gente nunca ir contra a tecnologia, vai sempre a favor. Claro que com prudência, com entendimento, né, sendo o mais responsável possível, mas ir contra a tecnologia não adianta. Eu vejo que os postos, ou a maior parte dos postos, tem uma grande oportunidade de renovação. E por fim, um posto de gasolina, ainda que seja uma rede, via de regra, é uma empresa familiar. E uma empresa familiar, ela deveria sempre focar na sucessão, na transmissão dessa empresa de geração para geração. E o posto de gasolina tem uma oportunidade hoje de reformular o seu business, de adicionar uma loja de conveniência cada vez mais importante e garantir dessa forma a perpetuidade do business para a geração futura. Então é um negócio muito legal. E talvez o dono do posto que tem a minha idade, um pouco mais, seja mais resistente, mas
a geração que está vindo em seguida, a geração dos filhos ou dos netos, certamente trata esse tema com uma tranquilidade muito maior. Eu acho que é oportunidade, não é ameaça, não. É Sempre tem o oportunidade. lado oportunidade, né? Dois É, pontos importantes aqui para destacar. Primeiro, você mencionou para mudar o mindset. No meu caso, é para não mudar o mindset. O mindset hoje de quem nos últimos 100 anos precisou abastecer o carro é ir ao posto, né? Por força regulatória, pela Agência Nacional de Petróleo, só pode carregar em pós-combustíveis. Então, a gente quer que o mindset continue sendo esse. Nossos clientes continuem frequentando os postos para, ao invés de abastecerem com líquidos, recarregarem seus carros com energia elétrica. Então, o posto precisa continuar sendo relevante nessa experiência. E outro ponto que você falou muito bacana, e aí serve de atenção pessoal, não dá para lutar contra a tecnologia. Tecnologia tem um aspecto importante, que ela é deflacionária. Quando ela se estabelece, quando ela se consolida, o custo dela reduz muito com a escala. Então, se você olhar qualquer tecnologia, desde fotografia digital, analógica, celular, banda isso, aquilo, TV de plasma, TV LCD, é isso, no começo ela tem pouca escala, ela é mais cara, mas se ela se consolida relevante, ela vai no tempo se tornar muito mais barata. Então não dá para brigar contra a tecnologia. Produção de energia solar, fotovoltaica, há uns anos atrás, eólicas, era impensável, não vai entrar no sistema integrado, a nossa matriz já é limpa e é muito caro. O sol no Brasil são 300 dias médio por ano de dias ensolarados. Hoje, pessoas que têm casas pequenas, enfim, conseguem ter sua própria instalação, geração no ponto, na carga, com a instalação da sua casa. Então, assim, não duvidem. Qualquer negócio que vocês tenham, atuem, perceba que tem uma tecnologia se sobressaindo, se tornando relevante, é melhor apostar e estar junto nesse caminho do que lutar contra. Achei um bom ponto que você colocou. Eu creio que sim. Você comentou de muitos motoristas profissionais, né, motoristas de aplicativos que hoje dirigem veículos elétricos. E se a gente voltar poucos, não muitos anos no tempo, muitos taxistas foram absolutamente contrários e desacreditavam das empresas de aplicativos. Exatamente. Como é que você coloca na cabeça do taxista, que muitas vezes herdou o ponto do pai, que o Uber é uma opção, que o 99 é uma opção? Então, esses que lutaram contra e foram reticentes, hoje eles tendem a estar sofrendo um pouco mais. Já aqueles que entenderam que era uma baita oportunidade, fizeram uma transição de forma suave, tranquila e inevitável. Inevitável. Eu creio que é inevitável. E esse movimento da eletrificação, Márcia, que seja 15%, 20%, porque significa para a gente um ganho na qualidade de vida, porque a gente tem energia renovável, né, sendo abundante, utilizada aí nos nossos veículos, é mais anos de vida que a gente certamente vai ganhar. A China, by the way, em 7 anos, ela ganhou 2 anos de vida, reduzindo 40% a emissão de poluentes, o que é um negócio surreal e inimaginável. Como é que você reduz em 7 anos 40% da emissão de poluentes? Cara, é uma estratégia ferrenha que eles têm, planejamento, execução, né, seriedade, foco. E essa redução em 7 anos resultou em 2 anos a mais de vida para as pessoas. E eu digo o seguinte, se a gente prestar atenção, todo negócio tem uma associação muito grande com vida. A gente às vezes fala, poxa, mas 2 anos, o que é 2 anos em 100? Nem 100, né? A expectativa de vida é 70. O que é 2 anos em 70? Cara, é muito. É muito. Eu tenho algumas pessoas que, poxa, eu não dirigiria carro se eu pudesse ter mais 2 anos de experiência com elas, pessoas que já foram. Então, claro. a gente não pode desperdiçar nem um minuto da nossa vida, né? E a eletrificação traz esse benefício. E um outro benefício, além da vida em si, é a geração de empregos. Eu fico olhando hoje, fico pensando quantas pessoas já ganham dinheiro com a eletromobilidade, seja comercializando um carregador, fazendo a infraestrutura, cuidando da manutenção, a gestão e monitoramento. Você falou da EasyVolt, empresa que foi alavancada por vocês e é cliente nosso, assim como outros. E quantas mais virão? Então, se a gente olhar para a eletromobilidade como uma grande oportunidade de desenvolvimento de negócios e aumento de qualidade de vida, poxa, a gente vai nadar de braçada, a gente tem tudo para ser referência nesse país no quesito eletromobilidade. É verdade. É isso que eu creio. E uma última pergunta minha, antes da gente começar a fazer aqui o fechamento,
eu tenho percebido muitas empresas buscando espaço nesse mercado, mas enfrentando uma grande dificuldade para conseguir capital, para conseguir dinheiro, o CAPEX que você mencionou, o investimento tem que vir na frente. De alguma maneira, você vê a Vibra participando como uma empresa grande que tem o interesse de vender a energia em conjunto com outras empresas? Vocês têm buscado ou desenvolvido alianças, ou você entende que são caminhos completamente diferentes, não existe uma sinergia? Não, não há limitação, a gente dá muito valor à complementaridade, né, nós temos as nossas fortalezas e também temos as questões que todas as grandes corporações enfrentam, então a gente vê por bons olhos. O que a gente está hoje é num momento de aceleração da curva de aprendizado. Onde a gente identifica oportunidade? É usando, né? É usando, pretendendo uma experiência melhor de software, ou pretendendo uma experiência melhor de gestão, ou pretendendo uma experiência melhor relacionada ao hardware. Então, neste momento, a gente tem já estabelecidas algumas parcerias que a gente entenda que são complementares aí para a prosperidade do negócio, né? Então, a gente é sempre aberto. Vibra tem um hub de inovação importante, o Vibra Ventures, que concentra ali todos os tipos de techs que você imaginar, de meios de pagamento, de logística, de mobilidade, de tudo exatamente que é para trazer um ambiente mais fértil para essas complementaridades para o negócio. Então, a gente vê com bons olhos, o desafio é sempre compatibilizar o valor, não a grana, né? O valor ali das partes no negócio, né? O quanto atribui a associação a uma empresa tal. Atribui porque pode nos garantir uma excelência numa determinada coisa, uma economicidade numa determinada coisa. Então, já é do DNA da empresa ter boas parcerias e fazer isso de forma ampla, sabe? Muito legal. Bacana, tudo que é bom tem um fim, né? E eu acho isso uma delícia. Eu aprendi recentemente com um professor de ética, filosofia brasileiro, vivo, né, da USP, chama Clóvis de Barros Filho. Ele diz que toda vez que a gente não percebe o tempo passar e a gente fica triste quando termina e torcendo para ter um novo reencontro, porque a gente, sem perceber, foi feliz e o tempo aqui com você voou. Vou. É muito legal, você me fez feliz, espero que você volte Da outras mesma vezes. forma. E eu queria que você terminasse esse episódio deixando a sua recomendação para aquele que está te ouvindo há mais de uma hora, que está te assistindo há mais de uma hora, que está aprendendo com você há mais de uma hora, sobre quais são os passos necessários para entrar na eletromobilidade, ter uma carreira de sucesso e principalmente ser feliz na vida. Perfeito, pessoal. Sobretudo, obrigada pelo tempo de vocês aqui, pelo interesse no assunto. Façam isso, observem os movimentos de mercado. Trouxemos aqui aspectos mercadológicos, até para vocês entenderem. Foi ilustrado o caso da Volkswagen, não é um caso único. Olhem o portfólio das empresas, observem a velocidade de eletrificação do portfólio. Temos empresa com atuação nacional hoje 100% eletrificada, não tem mais carro a combustão. O que isso quer dizer? Aí pensa pelo lado da experiência, você usuário que necessita, quais são as suas dores? Toda dor é uma oportunidade. Então a minha dor é localizar, a minha dor é entender o status desse e a confiabilidade desse sistema, qual é o atributo, qual é a sua competência que encaixa aqui, é comercial, posso viabilizar, é de inteligência de mercado, posso fazer aqui usar uma inteligência artificial para fazer identificação de pontos ótimos localizacionais, considerando distâncias e outras métricas. É você entender, a partir do entendimento, que você vai se enxergar dentro de uma proposta de valor para aquele business. Então, peguem informações, se puderem ter uma experiência, alguém comprou um carro elétrico na família ou amigos, pergunta, está satisfeito? Qual é a sua dor? Ficou na mão? E se ficar na mão, o que aconteceu? Tem oportunidades relacionadas a seguro? Por quê? Nem toda seguro. É muito amplo e é muito novo, então a hora de experimentação é de fato essa. E complementando a tudo isso, voltado para o olhar do negócio, potenciais, a gente está num novo ciclo tecnológico. Isso significa sempre oportunidades em qualquer cadeia. Não vai ser diferente na eletrificação. Então, a gente tem aqui experiências de software, já tem inteligência artificial embarcada nesse negócio em vários aspectos. Então, observem onde vocês podem se trazer valor. E, sobretudo, se estão em busca de um caminho profissional, de uma alternativa, de uma avaliação,
sejam plurais, sejam relevantes, sejam estudiosos. Essa é uma combinação perfeita para o seu sucesso pessoal mesmo, para a sua vida, para ser generoso com você e se tornar ainda mais valioso nas suas conversas, nas oportunidades de entrevista, de colaborações, de parcerias. Então, esse é o recado que eu deixo aqui. Sejam bem-vindos ao tema eletrificação, conte conosco, tem minha página no LinkedIn, tem o contato que pode ser feito também através do pessoal do podcast, Alexandre, todos que me receberam muito bem aqui. Então, bem-vindo ao Novo Mundo. É isso aí, é uma sequência de novas oportunidades. Fiquem atentos. Muito legal, ótimo. Eu digo o seguinte, né? Olha que interessante, um escravo que nasceu 50 anos depois de Cristo, ele foi liberto ao longo do tempo, grego, chamado Epicteto, e ele foi um dos personagens mais importantes de um conceito filosófico chamado estoicismo, e o estoicismo defende que toda vez que você cai, você precisa levantar, e que você não pode perder nem um segundo da tua vida com aquilo que você não tem controle. Então, poxa, me dá um exemplo, vamos lá. Aceitar o nosso convite para vir aqui estava sob o teu domínio, né? Tomar um avião no Rio de Janeiro, descer aqui, também. Pousar a tempo já não mais. Então a preocupação não tem que ser se vai pousar ou não vai pousar, tem que ser, poxa, eu vou lá, não vou, como é que não é? E aí o que o Epicteto ele ensinou e está muito em linha com esse teu recado final para mim, para você e para quem nos assiste. Na vida, Márcia, a gente tem dois lados e a gente pode chamar de lado 1 e lado 2. O lado 2 é o lado mais populoso desde Epicteto, ou seja, desde Cristo. E o que a gente tem do lado 2? A gente tem a sorte quando tudo dá certo e a gente tem o azar quando tudo dá errado. Mas tanto para a sorte quanto para o azar, a gente não tem domínio. A gente fala assim, poxa, dei uma baita sorte hoje. Você deu sorte porque você não se preparou e aconteceu, né? O centroavante que tá lá olhando para a torcida, a bola bate na cabeça dele e vai pro gol. Poxa, legal, dei sorte. Quantas vezes isso acontece? A chance de acontecer é sempre muito menor. Agora, do lado menos populoso, explicado por Epicteto, que é o lado 1, você tem pessoas que estão preocupadas com o sucesso e com o fracasso. E o que significa o sucesso? Significa analisar o convite para o podcast, aceitar, no seu caso, o convite, se preparar para o que é que você vai falar e vir aqui para fazer o seu melhor. Se vai dar certo ou não é outra história. E se não der certo e você tem o fracasso, você se prepara de novo, testa de novo, vai de novo, porque uma hora vai dar certo. Quem a gente tem do lado 1? Todos os caras que você imagina, pensa e gosta que fizeram a diferença na nossa vida. Todos eles. A gente pode estar falando de um Elon Musk vivo, de um Steve Jobs morto. A gente pode estar falando de um Ayrton Senna morto ou de um Neymar vivo. Esses caras, eles não estão à mercê da sorte do azar. São caras que batalham, são caras que treinam, são caras que se arriscam, são caras que se expõem. E a eletromobilidade é o lado 1 da nossa vida. Não é o lado 2, é o lado 1. Se a gente mergulhar na eletromobilidade com curiosidade, que você falou desde o primeiro minuto desse episódio, poxa, vai lá, pergunta, entende, leia, a gente não vai estar à mercê da sorte e do azar. A gente vai estar buscando o sucesso dentro da eletromobilidade. Isso faz toda a diferença para mim, para você e para todas as pessoas que estão ao nosso redor. O lance vai para o lado 1, arregaça as mangas, trabalha, dá o seu melhor, que possivelmente você vai ter êxito, vai ter sucesso. Mas se porventura não tiver, mantenha as mangas arregaçadas, se prepara de novo, vai para a batalha, porque uma hora vai dar certo. Isso é muito legal e eu acho que faz toda a diferença. Perfeito. Fechamos? Fechamos, foi sensacional o nosso tempo aqui. Muito legal, super, super obrigado, portas sempre abertas aqui do estúdio para você voltar e compartilhar conosco esses insights. Muito legal. Obrigada, Alexandre. Obrigada, pessoal. É isso aí. Você que esteve aqui nessa aula comigo ao longo de quase 1h10 e aprendeu bastante com a Márcia, e eu te encorajo a avaliar seriamente a eletromobilidade. Se você tem uma aptidão técnica, não deixa de falar conosco, manda uma mensagem
aqui, onde você está assistindo, seja através do YouTube, seja através de um recorte no Instagram, no TikTok, onde a gente estiver, é o seu lugar. Então, se você tem uma aptidão técnica, manda mensagem para a gente e vem trabalhar na eletromobilidade dentro do grupo AR70 com os carregadores da Teyson. Se a tua aptidão não é técnica, mas a sua aptidão é comercial, a gente também tem espaço para você. A gente precisa de bons profissionais no Brasil inteiro para levar a eletromobilidade literalmente do Oiapoque ao Chuí, e a gente precisa de você. E se por acaso você quer empreender, também tem uma avenida de possibilidades dentro da eletromobilidade e será muito legal conversar com você, te mostrar alguns caminhos e ajudar que o seu empreendimento dê certo. Sendo técnico, sendo comercial, sendo empreendedor, o meu compromisso, a minha meta é fazer de você uma pessoa sempre muito mais feliz. E eu estou muito feliz que você está aqui. E eu espero te ver no próximo episódio, no episódio 27, que daqui a alguns dias estará no ar. Esse, o outro e o anterior foi feito especialmente para você. Tamo juntos, até a próxima, se Deus quiser.